Ao longo de nossas vidas e por conta do que nos é ensinado, aprendemos uma série de verdades que dizemos serem absolutas e carregamos elas por resto de nossas vidas, passando esse conhecimento para futuras gerações. E essas verdades estão tão presas na gente, até no nosso subconsciente, que às vezes nem nos perguntamos se elas realmente são verdades ou não e continuamos a passar essas informações. Enquanto outras podem até nos trazer dúvidas, mas o bom senso nos impede de pesquisar. No vídeo de hoje vamos falar sobre as 10 coisas que aprendemos errado e você não sabia. Eu sou Deco. E eu sou Pri. Se esse assunto te interessa, vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal, pois vamos estar trazendo novidades sempre. Roda aí! A verdade é que muitos desses fatos absolutos nada mais são do que costumes difundidos em regiões e inventadas por nossos ancestrais, ou questões que a ciência já refutou, mas que poucas pessoas tomaram conhecimento. Então vamos lá. A seguir, 10 coisas que aprendemos errado. Número 10. O número da besta é 666. Pesquisadores do Museu Ashmolean de Oxford voltaram a estudar os papiros de Oxyrhynchus, que contêm o texto original do Apocalipse de São João. Durante a pesquisa, eles descobriram que foram cometidos erros na tradução que conhecemos, entre os quais está a confundir o número 616, que é citado pelo apóstolo como marca do anticristo, com 666. Acontece que um fragmento do livro do Apocalipse, datado do século III, foi descoberto e analisado em 2005. O pedaço do texto fazia parte de uma série de manuscritos inteligíveis que haviam sido encontrados anteriormente no Egito. Com novas técnicas de fotografia, especialistas em textos clássicos decifraram o conteúdo do texto original e revelaram que o verdadeiro número da besta é 616. Número 9. Saara é o maior deserto do mundo. Normalmente associamos a palavra deserto a temperaturas elevadas, o que leva à conclusão de que o gigante arenoso da África é o maior do mundo. Mas a verdade é que o primeiro lugar fica com a Antártida, com seus 14 milhões de quilômetros quadrados e precipitação média anual de 5 milímetros. Em comparação, o Saara possui cerca de 9,4 milhões de quilômetros quadrados e tem uma precipitação média anual de 127 milímetros. A Antártida é a maior região que apresenta condições inapropriadas para a vida e habitação. Com temperaturas baixíssimas e altitudes elevadas, os termômetros medem, em média, cerca de menos 30 graus Celsius, sendo que já houve casos em que alguns pontos apresentavam temperaturas abaixo dos 80 graus Celsius. Em termos de altitude, as médias alcançam os 2.000 metros. Em geral, as moradas humanas nesse continente gelado, localizado no polo sul do planeta, estão relacionadas com pesquisas científicas. A vegetação é escassa e os animais existentes compreendem grupos de baleias, focas, pinguins, albatrozes, gaivotas e outras espécies. Número 8. O planeta Marte é vermelho. Na realidade, ainda não sabemos qual a cor real do nosso gigante vizinho, sendo que ele poderia muito bem ser marrom, laranja ou até amarelo. O que conhecemos de fato é que sua aparência avermelhada, quando visto através do telescópio, se deve ao grande acúmulo de poeira em sua atmosfera. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor planeta do Sistema Solar, batizado em homenagem ao deus romano da guerra. Muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Número 7. Dormir rodeado de plantas é perigoso. É comum ouvir as pessoas dizerem que não devemos dormir com plantas no quarto e que estas podem desencadear dores de cabeça, não é mesmo? Mas será que essa afirmativa é verdadeira? Primeiramente, devemos lembrar que as plantas realizam dois processos importantes, a fotossíntese e a respiração. Na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes, como plantas e algas, utilizam energia luminosa para produzir carboidratos, que funcionam como alimentos para esses seres. Durante o processo de fotossíntese, há o consumo de gás carbônico e a liberação de oxigênio. Assim sendo, para que haja fotossíntese é necessário que a planta seja exposta à luz. Vale destacar, no entanto, que algumas etapas podem ocorrer na ausência de luminosidade, acontecendo inclusive durante a noite, como é o caso de algumas plantas suculentas. No processo de respiração, por sua vez, a planta faz uso do oxigênio para conseguir liberar a energia que está armazenada nos carboidratos por ela produzidos. Esse processo, diferentemente da fotossíntese, não necessita de luz,
Sendo assim, ocorre durante todo o dia e noite. Muitas pessoas acreditam que as plantas realizam a respiração apenas durante a noite, quando não há luz para realizar fotossíntese. Entretanto, essa afirmativa é incorreta. O que acontece é que, durante o dia, o oxigênio produzido no processo de fotossíntese é utilizado na respiração, havendo, portanto, uma compensação. Número 6. Os touros se irritam com a cor vermelha. A cena faz parte da tradição. Um toureiro no centro da arena agita um pano vermelho em frente a um touro. O animal, enfurecido, parte em sua direção. Começa então a batalha entre toureiro e touro, o ápice do ritual das touradas. O hábito criou na cultura popular a ideia de que o touro fica particularmente irritado quando vai de encontro à cor vermelha. O veterinário Guilherme Dominicelli explica que isso não faz o menor sentido. Eles sequer reconhecem a cor vermelha, porque são daltônicos. Ele conta que um teste feito em laboratório mostrou que o animal partiu igualmente em direção a panos azuis e brancos e até mesmo de manequins vestidos com essas cores. Abre aspas. O que irrita o touro é o bater das capas, aponta Dominicelli. Hoje o vermelho está perpetuado pela tradição, mas não só por isso. É uma forma de esconder o sangue que sai do touro enquanto ele é agredido e eventualmente morto. Triste. Número 5. O animal mais comprido do mundo é a baleia azul. A Austrália tem cânions submersos em seu litoral, que estavam sendo explorados por esta missão. Uma das espécies encontradas foi um sifonóforo, medindo cerca de 46 metros, o animal mais longo do mundo já visto. Sifonóforos são predadores marinhos, invertebrados, feitos de pequenos clones que agem como um organismo único e se espalham pelo oceano como uma longa corda na água. Os cientistas acreditam que este exemplar encontrado seja o animal mais longo já visto. A expedição também encontrou uma série de espécies que ainda não foram documentadas, incluindo um polvo, um pepino do mar de cauda longa, esponjas de vidro e medusas gigantes, jamais vistos antes na Austrália. De acordo com a pesquisadora-chefe da expedição, Nerida Wilson, do Museu da Austrália Ocidental, a descoberta do sifonóforo gigante foi inesperada. O animal apareceu quando o veículo da pesquisa já estava a 630 metros da superfície, retomando a uma profundidade de 4.439 metros. Da sala de controle se via o animal como um alienígena em espiral na água. Assim como as águas marinhas, os sifonóforos se alimentam por pequenos tentáculos que capturam pequenos crustáceos e peixes, puxando-os para dentro da colônia. O comprimento do animal mais longo do mundo é cerca de 2 vezes maior que a baleia azul e 3 vezes maior do que a baleia jubarte. Número 4. Pernalonga é um coelho. Na realidade, o famoso personagem da Warner foi baseado em lepres do gênero Lepus, que se diferencia dos coelhos pelos seus olhos e orelhas maiores. Embora a inspiração fosse clara nos primeiros desenhos intitulados A Wild Hare, uma lebre selvagem em tradução livre, o animal passou a ser chamado de coelho quando seu criador, Tex Avery, foi acusado de plágio pelo artista David Hare. Abre aspas. O que há, velhinho? O bordão, repetido à exaustão nas animações do Pernalonga, já fez parte do imaginário coletivo. E o Pernalonga é muito mais que um coelho ou uma lebre. Esperto, ele é um dos personagens mais importantes da história da animação. Número 3. Um dia tem 24 horas. A ciência cunhou a unidade de medida que usamos até hoje para mensurar o tempo, chamada dia solar médio, que de fato possui 24 horas exatas. No entanto, os astrônomos apontam que a duração de um dia solar verdadeiro varia ao longo do ano, podendo chegar até a 24 horas e 4 minutos. Se você sentiu que os dias estão se arrastando e parecem até mais longos durante a pandemia, saiba que você não está sozinho. Entretanto, pode ficar tranquilo, pois os dias continuam com a mesma duração habitual. Só que essa duração não é exatamente 24 horas, como as quais você está acostumado a ver no seu relógio, já que a duração real dos dias muda de acordo com a referência que usamos. Os dias e noites do nosso planeta são definidos pelo movimento de rotação que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, certo? É bem aqui que está um detalhe importante. Este movimento de 360 graus não leva 24 horas exatas para ser feito, mas sim 23 horas e cerca de 56 minutos. Isso acontece devido à diferença mínima, mais existente entre o dia sideral e o dia solar. O dia sideral toma como referência uma estrela fixa, enquanto o dia solar tem o Sol como ponto referencial. Já o dia solar é o que tem o tempo normal, ao qual estamos acostumados, com alguns minutos a mais que entram na conta porque a medida de 24 horas de um dia é feita com base no movimento do Sol no céu.
Isso porque, enquanto a Terra segue ocupada em sua órbita, ela fica um pouco atrasada em relação à nossa estrela, que se desloca em relação a nós. Então, para alcançar o Sol na mesma posição em que ele estava, nosso planeta precisa girar mais um pouco, e aí sim ficamos com um pouco mais de 24 horas no nosso dia. Número 2. O Everest é a montanha mais alta do mundo. O pico tibetano mede apenas 8.848 metros, o que é pouco quando comparado ao tamanho do Mauna Kea, um vulcão havaiano que emerge do Pacífico. Embora apenas 4.205 metros em seu tamanho se projetem acima do nível do mar, a maior parte da estrutura, cerca de 6.000 metros, fica escondida embaixo d'água. No total, são quase 2.000 metros a mais do que o Everest. Se levarmos em conta o tamanho de uma montanha ou o ponto da Terra em relação à sua base, independentemente do nível do mar, o Monte Everest é facilmente desbancado pelo Mauna Kea. Do seu topo até o seu pé, o vulcão havaiano alcança incríveis 10.023 metros. Essa montanha apresenta 4.205 metros acima do nível do mar, pois o restante fica submerso no oceano, haja vista que estamos falando de uma ilha inteira. Mas se considerarmos somente as montanhas continentais, pois o Mauna Kea é oceânico, o título muda novamente e vai para o Dhaulagiri, que também está localizado no Himalaia, possui uma altura de 8.167 metros do topo à base. Número 1. As centopeias têm 100 patas. Todas as centopeias possuem um corpo alongado, formado por uma cabeça e vários segmentos, cada um com um par de pernas, uma perna para cada lado. Dependendo da espécie, o número desses segmentos pode variar de 15 a 191, o que quer dizer que as centopeias têm entre 30 e 382 pernas. Porém, para possuir 100 pernas, o corpo de uma centopeia precisa ter 50 segmentos, certo? Mas é aí que vem a primeira curiosidade. Não se conhece até hoje nenhuma centopeia em que o total de segmentos do corpo seja um número par, e por isso nenhuma delas tem exatamente 100 pernas. Outro fato curioso é que, embora algumas espécies tenham mais de 100 pernas, a maioria possui apenas 30, 42 ou 46 pernas, ou seja, 15, 21 ou 23 segmentos. Galera, nem tudo que ouvimos falar pode ser dito como verdade absoluta. É sempre bom pesquisarmos antes de acreditarmos em algo, e há coisas que são verdade de fato e era melhor a gente nem ficar sabendo. Estamos falando dos casos reais que inspiram alguns filmes de terror que são tão pavorosos que mereciam ficar na ficção. Se você ainda não viu esse vídeo, é só aguardar até o final, que ele vai aparecer aqui, ou você pode clicar também no link da descrição e assistir os filmes de terror baseados em fatos reais. Bom, vamos ficando por aqui, esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa um like e comenta. Assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Obrigado! Obrigado!